Então, pessoal, tudo bem? Professor Davi falando. Vamos dar então continuidade aí às nossas aulas à distância, tá? Hoje eu vou estar resolvendo com vocês a atividade 1 da apostila autorregulada, tá? Mais uma vez, a apostila autorregulada ela está na nossa primeira aula de agosto, né? O arquivo da apostila. Quem de repente não conseguiu pegar na escola, não teve acesso, pode ir lá na primeira aula de agosto que vai ter o arquivo e acompanhar as aulas sem nenhum problema. Eu vou estar resolvendo aí a atividade 1. São 3 questões, tá? Lógico, questões que vão estar relacionadas aí com os últimos vídeos que a gente assistiu, né? E a partir desses vídeos a gente já tem plena condição de resolver esses exercícios. Lógico que eu não vou ficar perdendo tempo explicando novamente aquilo que a gente já viu em outras aulas, tá? É mais assim para auxiliar quem está com algum tipo de dúvida, quem na hora de resolver não conseguiu. Às vezes fica uma coisa ou outra assim não muito bem entendida. Quando a gente faz o exercício, né, melhora, né, dá aquela luz que a gente precisa. Quem tiver dúvida na forma como eu vou montar as equações, na forma que eu vou resolver os exercícios, tem que assistir às aulas anteriores, os vídeos anteriores que estão aí na plataforma. Questão 1 é uma questão de múltipla escolha, né? Sabendo que a massa atômica do oxigênio é igual a 16 unidades de massa atômica, calcula a massa molar do ozônio. Então, como eu falei com vocês, esses valores de massa, eles são valores tabelados, tá? Então, você não precisa decorar, mas você acaba gravando alguns valores. Por exemplo, o oxigênio a gente já trabalhou bastante, né? Então, a massa atômica do oxigênio é 16 unidades de massa atômica. E ele pede para calcular a massa molar. O que é massa molar? É a massa de 1 mol, né, do ozônio. O ozônio é um gás que está presente na nossa atmosfera e que a fórmula química dele está aqui, né? É o O3. E aí tem as opções A, B, C, D e E. Primeira coisa, a massa atômica do oxigênio vale 16 unidades de massa atômica. A gente já viu em aulas anteriores que a massa molar e a massa atômica elas coincidem em termos de valores absolutos, né? Eu já expliquei por que isso. E no caso aqui, o que a gente vai fazer é mudar a unidade, né? Aqui, unidade de massa atômica. Aqui, a unidade utilizada na massa molar, grama por mol. Tudo bem? Então, o problema fornece o valor. O ozônio está aí. A fórmula química dele está aqui entre parênteses, ó. Peguei ali da pergunta, o O3, ou seja, são 3 átomos de oxigênio unidos que formam o ozônio. Então, como é que eu vou saber a massa de 1 mol desse ozônio? Eu vou multiplicar a massa do oxigênio por 3. Então, ó, vamos lá, bem simples, pessoal. 16 é a massa molar do oxigênio. Como eu tenho 3 oxigênios na molécula do ozônio, eu vou fazer 16 vezes 3, que vai dar 48 gramas por mol. Opção A. Muito fácil, né? Muito tranquilo. É só você multiplicar por 3 a massa do oxigênio. Número 2, ele fala qual o número de mols de amônia, NH3, contido em uma amostra de 68 gramas de amônia. Mais uma vez ele fornece os valores de massa atômica. Como a gente está trabalhando mais uma vez com mol, a gente vai converter esses valores de massa atômica que ele dá para valores de massa molar. Como eu já falei no outro exercício, a gente já viu em aulas anteriores, os valores absolutos aqui, ó, de massa atômica e massa molar são os mesmos. Há uma mudança só na unidade, tá? Que é o grama por mol. Então vamos analisar a amônia. Fórmula química da amônia, ó, NH3. Quer dizer, eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênios. Aí eu vou armar a conta, ó, coisa que a gente também já viu. 3 vezes 1. Por que 3 vezes 1? Porque eu tenho 3 hidrogênios. Ó o 3 aqui. Ó. Eu tenho 3 hidrogênios e cada hidrogênio vale 1. Mais 14, que é o valor do nitrogênio. Como eu só tenho um nitrogênio, fica só um 14. 3 vezes 1 vai dar 3, mais 14 vai dar 17. 17 gramas por mol.
Essa aqui, esse 17, é a massa de 1 mol da amônia. Tudo bem? Vimos também isso já em uma outra aula. Só que ele quer saber qual o número de mols da amônia presente em 68 gramas. Em 1 mol, eu calculei agora, eu tenho 17. E em 68, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3, que é um instrumento aí muito usado na matemática, que na química também é bem utilizada, principalmente nessa parte aí que a gente está estudando. Como é que eu armo essa regra de 3? A primeira linha da minha regra de 3 vai sair desse cálculo aqui que eu fiz. Ó. 17 gramas está para 1 mol. Não foi o que a gente calculou? Que em 1 mol de amônia eu tenho 17 gramas. Então, ó, 17 gramas está para 1 mol. E embaixo eu vou pôr a incógnita que o problema me propõe. Em 68 gramas eu vou ter x mols. Tudo bem? Então, ó, de novo, ó, essa primeira linha, ela veio aqui do cálculo que a gente fez. Aqui, ó, 17. A segunda linha, ela veio da pergunta do problema. Que ele fala, em 68 gramas, quantos mols eu vou ter? Tá? Deixa eu apagar para ficar mais limpo. Como é que eu resolvo a regra de 3? Eu multiplico o cruzado. 68 vai multiplicar 1 e 17 vai multiplicar x. Multiplico o cruzado. Isso aí é da matemática, você já sabe. 17 vezes x vai dar 17x igual a 68. Por que 68? 68 vezes 1 dá 68, não é isso? O 17 que está multiplicando, quando vai para o outro lado, faz a operação inversa, né? Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então vai ficar 68 dividido por 17, que vai dar 4. Então, se em 1 mol eu tenho 17 gramas, em 68 gramas eu tenho 4 mols. Essa é a resposta. E aqui é a letra D. Tá ok? Esse aqui é um pouquinho mais assim, vamos botar assim complicado, porque tem a regra de 3, mas aí não tem dificuldade. Muito aluno não sabe resolver regra de 3, quer dizer, não domina a matemática aqui da questão, né? Mas é sempre multiplicar cruzado, tá? É multiplicar e dividir, não tem dificuldade. Número 3, ele fala, determine o número de moléculas existentes em meio mol de ácido nítrico. Aí a gente vai utilizar a constante de Avogadro, tá? Em 1 mol de qualquer coisa, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? No caso aqui, ele fala do ácido nítrico, mas poderia ser de qualquer substância, tá? Então, essa primeira linha aqui, ó, da minha regra de 3, ela vem da nossa aula que a gente trabalhou com a constante de Avogadro, tá ok? Não entendeu? Assista a aula para você ver de onde vem esse número. 1 mol está para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se o problema fala em meio mol, a linha de baixo vai estar aí procurando responder a pergunta que o problema propõe. Então, ó, 1 mol está para 6 vezes 10 a 23, meio mol está para x. Multiplico cruzado. 1 vezes x, meio vezes 6 vezes 10 a 23. 1 vezes x vai dar x, e no outro pedaço aqui da minha incógnita vai ficar meio vezes 6 vezes 10 a 23. Muita gente também se enrola por causa aqui da potência. Como é que eu resolvo esse tipo de multiplicação? Com certeza você já estudou isso em algum momento da sua vida. Você repete a potência, você não mexe na potência, e faz a operação só com os números. 0,5 vezes 6. No caso, vai dar 3. Então, ó, faço a multiplicação aqui dos números e a potência eu não mexo. Eu só vou repetir. Então, vai dar 3 vezes 10 a 23 moléculas. Talvez aqui, né, muita gente, até no início do problema, já tenha percebido qual é a resposta, né? Porque se em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23, em meio mol eu vou ter com certeza metade das moléculas, tá?
mas muitas vezes a resposta não é tão imediata. Por isso que é importante você entender como monta a regra de 3. Montando a regra de 3 de maneira correta e sempre multiplicando cruzado, que muitas vezes o pessoal inverte, não tem erro. Você não vai ter dificuldade nesse tipo de exercício, não. Tá ok, pessoal? Então a aula de hoje é só a resolução desse exercício, tá? Não deixe de fazer as atividades aí atrasadas da plataforma e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!